Pronto. Ai, opa. Não. Como é que tira esse? Eu vou tirar. Aqui. Tira, não tem Isso. problema. Bom, podemos começar? Muito bem. Oi, bom dia. Eu sou Carolina, sou R2 da Neurologia. Eu vou conversar um pouco com vocês sobre um artigo que o Dr. Emerson mandou pra gente, que, Doutor Chung. que o Dr. Chung mandou pra gente, que é a definição e classificação das distonias. Como é que passa aqui? Só clicar. Isso. Bom, então a distonia foi escrita primeiramente só no início do século XX e demorou muito tempo para que ela fosse aprofundada. Só em 2013 que a gente tem a primeira classificação que abrange os fenômenos clínicos e etiológicos das distonias. E desde 2013 teve um grande avanço na medicina, na genética médica, então propiciou novos conhecimentos relacionados à própria distonia e à sua relação genética. Na verdade, aí tem uma coisinha para acrescentar. Esses distúrbios de movimento, a partir do Parkinson, na década de 60, é que se houve um interesse maior. Até aí, você tinha algumas coisas de cirurgia, e era um negócio meio lagado do distúrbio de movimento. O principal autor nessa época era o Marsden. Você já deve ter ouvido falar dele. Olha, Se procurar, você acha, em algum lugar. E aí, assim, o Marsden é um dos principais caras que começou a estudar e ele começou a distribuir, e foi junto com o Marsden um outro autor que criou o termo distonia, que não existia nem o termo. E eles começaram a dividir o que tinha ritmicidade, o que não tinha ritmicidade, o que tinha torção, o que tinha mais movimento. Foi esses caras que começaram a estudar isso. Isso é década de 60, década de 70, tá? Tá bom. E a partir daí que essas coisas começaram a caminhar, porque ninguém sabia nem o que fazer com esses movimentos involuntários. Mas quando se descobriu a levodopa na década de 60, se descobriu que tinha alguma coisa para fazer. Até a década de 60, o que se fazia era biperideno, que era anticolinérgico, que não se sabia que fazia mal, mas que também não resolvia grande coisa, a rigidez da bradicinesia, e resolvia mais os quadros de tremor, e só, entendeu? E mais nada. A neurocirurgia tinha um papel, às vezes, até mais importante nessa época do que a neurologia clínica, porque se fazia algumas talomotomias, algumas ablações com algum resultado, mas era um negócio muito ruim, entendeu? A partir da descoberta da levodopa da década de 60 e do avanço do tratamento do Parkinson, é que se começou a cunhar esses termos, tá? Isso isso você não vai achar em termo em texto agora, né? Isso é Uhum. antigo, né? Bom, mas esse artigo basicamente ele faz uma revisão a partir de 2013, que foi a primeira classificação, Isso. foi revisado por especialistas. Então, um grupo de especialistas que são esses daqui, de vários especialistas que só estudam distonia, eles se juntaram para criar essa classificação, tendo em base uma pesquisa realizada no PubMed a partir de 2013 e a classificação de 2013. Foi feito durante 12 reuniões online e 2 reuniões presenciais, num período de quase mais ou menos um ano, de fevereiro de 23 até abril de 24. Então, o que que eles encontraram? Primeiramente, eles tiraram a contração muscular da classificação de 2013, porque contração muscular confunde bastante com fenômenos neuromusculares e não com a distonia em si. Então, a gente pensa que seria algo do músculo ou do nervo, e não é o propósito aqui. A distonia, então, ela vai ser um distúrbio do movimento. Era aquela parte que era a contração de músculos agonistas e antagonistas, não sei o quê. Eles tirou mesmo. Tá Isso. certo. A distonia, então, é um distúrbio do movimento caracterizado por movimentos anormais, sustentados ou intermitentes, posturais ou ambos. Os movimentos distônicos, eles são tipicamente padronizados e repetitivos, podem ser tremulantes ou irregulares, e eles geralmente se iniciam ou se agravam no movimento voluntário. E eles podem ter outras associações junto com esse movimento, como movimentos excedentes ou que são movimentos involuntários adicionais, chamados os overflow movements. Então, o que são o overflow? Por exemplo, um paciente que tem distonia só de mão, quando ele vai fazer um movimento voluntário de tentar escrever, ele não vai ter só a contração do punho e dos dedos, mas pode ter uma contração dos músculos do antebraço, do ombro e até mesmo da face.
são movimentos extras desnecessários que ocorrem por falha no controle motor que a gente pode encontrar na distonia. Os movimentos distônicos, eles frequentemente também têm esse fenômeno de torção que a gente falou, que vão ajudar a diferenciar a distonia de outros distúrbios do movimento. Mas alguns tipos de distonia, como a gente conhece bastante aqui no ambulatório, como o blefaroespasmo ou até mesmo a distonia laríngea, eles são caracterizados mais por um breve momento unifásico, como os espasmos, e não tem tanto esse fenômeno de torção que a gente vê nas outras distonias. Torce o zóio. Não tem como torcer, né? Não, Não. não tem como torcer a Uhum. face. Então, os movimentos e as posturas distônicas vão ser resultado dessa contração involuntária dos músculos, que é um termo que a gente não usa mais, mas só para a gente entender como é que funciona. E eles têm como característica adicional também uma manobra chamada manobra de alívio. Então, o que é a manobra de alívio? Quando a gente toca levemente a parte do corpo que está com a distonia, pode-se reduzir temporariamente esses sintomas. Então, por exemplo, no paciente com blefaroespasmo, se a gente encosta suavemente nas sobrancelhas, pode aliviar o piscar excessivo. Então, até mesmo usar óculos como apoio pode aliviar o blefaroespasmo. E por que que essa manobra de alívio ela acontece? Ela é só um truque neurosensorial que vai enganar o cérebro por algum momento e vai melhorar os sintomas momentaneamente. Quando a gente tem essa resposta positiva, é muito característico que seja realmente uma distonia. Uhum. A manobra neurosensorial, truque sensitivo, né, que eles falam. Isso depende de você olhar o doente, né? Então, distúrbio de movimento tem que olhar, né? Então tem que olhar o doente, tem que conversar. E aí presta atenção no doente. Se eu prestar atenção aqui, ó, eu tenho duas pessoas com a mão no queixo, agora uma, porque eu incomodei a outra, e tem uma pessoa, né, ali sentada simples. Então, assim, se eu estou analisando um doente, que eu estou pensando em distonia, e eu olho, ele está com a mão no ombro, com a mão aqui na cabeça, com a mão na testa, né? Então, é aqui, ó, então ele está assim. Você tem que prestar atenção. É normal atender um doente que fica assim? Ó, não é normal, entendeu? Isso aqui é incômodo de ficar dessa forma. Que até é um apoio, mas isso aqui é incômodo, né? Então, por que que tá com a mão aqui? Não, tá com dor? O que que aconteceu? Então, é questão de você prestar atenção no teu doente, né? Lembrar que os movimentos e as posturas exprimem o nosso jeito de ser. Então, eles exprimem mais do que só o fato de você estar sentado acomodado. Eles exprimem o jeito de você ser. O fato de você estar cruzado, fechado, o fato de você estar aberto, o fato de você cruzar as mãos. Isso aí eu acabei vendo na medicina tradicional chinesa, que a minha mulher estuda isso. Minha mulher é física e acupunturista. Só que minha mulher, ela é totalmente o inverso de mim. Ela é reservada, ela é bem quietinha, bem na boa. Ela estuda as coisas pra caralho pra fazer. Eu vou fazendo, depois estudo, né? Depois eu vou ver as bobagens que eu fiz, né? E ela estuda medicina tradicional chinesa. E aí tem umas coisas de postura, de relacionamento. Eles vêm, olham a língua, olham o pulso, olham não sei o quê. Então eles veem uma série de coisas do comportamento da pessoa e da expressão da pessoa. E a gente não tem essa característica, né? Os bons jogadores de pôquer avaliam isso. O cara, quando está com carta boa, o corpo dele denuncia que ele está com carta boa. Só que você precisa ter sensibilidade para isso, né? E as distonias são posturas anormais. Você vê o cara sentado assim, ó. Pô, mas isso é desconfortável, né? Ou o cara que não para quieto, ou o cara que fica com o dedo aqui, com o dedo ali. Então é que perceber essas coisas, né? Mas é uma característica bem importante esse truque neurosensorial. E às vezes você pergunta para o doente: tem alguma coisa que você faz que melhora o movimento? Aí ele fala: tem. Se eu colocar o dedo aqui, ó, ele para, mas quando eu tiro o dedo, ele vai. Dirigir, Né? cara, dirige hoje eu encosto a cabeça aqui, daí para. Daí para o movimento. Legal. Bom, e o artigo também traz alguns termos que podem caracterizar um pouco a distonia. Então, a manobra de alívio, como eu falei, dystonic mimics, que são distúrbios motores, são mais relacionados com distonia funcional.
Quando tem contração muscular, que, como eu falei, esse uso desse termo é mais desencorajado hoje em dia, depois da nova classificação. Tremor distônico, que também é um termo que foi usado de forma inconsistente para caracterizar tremores em pacientes com distonia. Também é desencorajado por falta de clareza. Posturas sustentadas, que são posturas mantidas. Tremor distônico. Ficou confuso. Será que são tremores? Será que é só uma distonia? Será que é uma entidade à parte? Daí estão preferindo hoje distonia ou tipo, uma distonia com tremor, com tremor? Essa coisa do Djokovic. Então tá. Porque eu não concordo, não. Não, mas tá bom. Aí, Ele eu só não concordo. ele escreveu uns 3 artigos. Escrever bem não é para usar. Aí todo mundo fica. Cuidado com moda. Neurologia e medicina tem muita moda. Muita moda. Então agora não pode mais falar Meiji. Por quê? Porque o cara era nazista. No fundo, né, cara? A gente sempre aprendeu que isso é assim. O cara nazista não pode. Pera, isso, né, é a tua impressão, né? Não sei se eu concordo com o Djokovic, eu não sei se eu tenho poder para discordar do Djokovic, mas Ele é um dos caras mais. Ele é um movimento mundial. tudo movimento, né? Atuais, né? Uhum. Mas tá bom, aí ele falou, mas Papa também fala besteira, né? Então, de repente, tá bom. Bom, ele traz que a distonia fixa, que é a postura que é mantida persistentemente, que não é alterada com movimento passivo voluntário, é comum em distonia funcional. O outro termo é jerk distonia, que mostra movimentos distônicos com aparência mioclônica, que são movimentos rápidos e bruscos. Para diferenciar realmente se é uma mioclonia ou se é uma distonia, a gente pode precisar de um estudo mais aprofundado com eletrofísio. E aí é duro, né? Porque Uhum. eletrofísio, vocês sabem, a gente lê primeiro o nome de quem fez o exame, depois lê o exame, tá? Porque tem uns cabras que não, que São Paulo é muito grande, vocês vão ter dificuldade de fazer isso, mas pode acontecer, né? Mas, por exemplo, acontece também, né? Mas, assim, por exemplo, lá na roça, lá em Santo André, bicho, eita, tem uns cabras lá que você já leu o nome e fala, já sabe que vem, né? Eu criei até eu acho que eu já contei, mas eu criei um símbolo para mim mesmo, nas minhas evoluções, para eu saber que eu não confiei no exame. Eu escrevo ENMG, interrogação, dois pontos. Quando eu escrevo assim, porque o exame é um exame, é um papel, está escrito, entendeu? Aquilo tem valor na frente do mardito do juiz. Então, se requisitarem o prontuário, o só não viu o eletroneurograma, mas não confiei, mas eu só fez o quê? Aí eu vou ficar com cara de bolacha na frente do juiz. Então, quando eu escrevo aquela eletroneuro, eu sei que eu vi, eu anotei, está no prontuário, está registrado, né? Mas que eu não confiei no exame. Aí eu vou fazer minha defesa, se aquilo for para frente, de outra forma. Falar, não, eu sei, eu vi o resultado, tal, não sei o quê, mas eu achei que não batia muito, mas eu pedi não sei o quê. Aí eu sei que eu tenho que me virar nos 30, né? Mas eu criei um símbolo para mim, porque eu já conheço o nome dos caras. E aí tem uns que eu olho e falo, vixe, tem uns eletroencéfalos também, nossa senhora. O cara, sei lá que jeito lauda. Não lauda, né? É um cara que não sabe laudar e fica se metendo a laudar, né? Enfim, outros termos que ele traz é a mirror distonia, que é quando o movimento voluntário do lado oposto vai desencadear uma postura distônica do lado afetado, e o overflow, que eu já comentei com vocês. Então, como é que ele traz essa classificação? Continua a classificação com idade do início dos sintomas, entre bebê menor que 2 anos de idade, na infância, adolescência, adulto jovem e adulto. E a partir da própria classificação da idade, a gente pode pensar se é um distúrbio do metabolismo em menores de 2 anos de idade ou se é mais para idiopático com mais de 40 anos. O histórico familiar também é classificado se ele é uma coisa esporádica, se é familiar ou desconhecido, que é uma coisa nova que trouxe essa classificação, pensando mais na genética da distonia. Tá indo para essa área, né? Tá indo para esse lado também, né? É como as ataxias, né? Tá indo mais para as genéticas. Ele traz também a classificação por distribuição corporal entre focal, segmentar, multifocal, hemidistonia ou generalizada. Esse é um tópico que traz um pouco mais de dificuldade quando a gente vai classificar.
porque muitas pessoas confundem o que é uma distonia focal e o que é segmentar. Então, tradicionalmente acreditava-se que a distonia focal era só uma única parte corporal, mas hoje a gente sabe que, por exemplo, a distonia cervical é uma distonia focal e ela pode ter alteração do ombro junto com o pescoço. Mesmo assim, continua sendo focal. Então, como eu falei, hoje é muito difícil a gente, na prática clínica, classificar entre esses grupos aqui, porque a gente tem esses termos, mas muita gente acha que o que é uma coisa que é segmentar, ou outra pessoa pode chamar de multifocal. E isso surge principalmente por algumas escalas que a gente já tem, que eles mostram algo diferente entre si. Então, a primeira escala mostra, por exemplo, o membro superior seria uma região única, enquanto a outra escala mostra que o membro superior seria dividido em braço e antebraço. E aí, para classificar, seria diferente entre focal e segmentar. Quer dizer, você não consegue enfiar no mesmo balaio, né? É difícil. Quer dizer, serve para pouca coisa, né? Aquela escala, né? Sim. Não acaba não servindo, né? Mas aqui. Paul Martin aí. Ah, mas, né? Ele é mais velho que o fã. Tem uma foto dele, o fã e o Andrew Luiz. O Andrew Luiz está com a tua cara, assim, cheinho. Os caras que são velhos hoje, estavam novinhos do lado desse Martin que já estava velho. Então, O André dizia, né, que está no Brasil, né? ele fala português. É. De tanto que ele veio para cá, ele fala português. Toma uma caipirinha que é um louco. Fala para ele, não é Guaraná, isso aí não, bicho, tem pinga. Enfim, o artigo ele propõe uma solução para esse problema, que seria padronizar 7 regiões corporais para a gente descrever objetivamente onde há dissonia. Então, seriam esses 7 segmentos. A face superior seria um segmento só, face inferior seria diferente do que o pescoço, e o pescoço inclui o ombro. Laringe seria um segmento único, e os membros superiores, como braço, antebraço e mão, que não inclui o ombro, também seria um segmento único. O tronco seria outro e membros inferiores seriam outros. Essa divisão mais organizada poderia facilitar a gente comunicar se é uma distonia realmente focal ou se ela é segmentar, enfim. Então, a focal é quando a gente tem só uma região afetada. A segmentar é quando a gente tem duas ou mais regiões que são contínuas afetadas, mas não é uma hemidistonia. Então, por exemplo, se a gente pega o braço e ombro, seriam duas regiões afetadas contínuas, mas não pega o hemicorpo inteiro. Distonia multifocal seriam duas ou três regiões que não são contínuas, como ambos os braços ou ambas as pernas. Hemistonia seria braço e perna do mesmo dimídio, mas não inclui face. E a distonia generalizada é uma distribuição que vai além dessas outras assim. E não é classificada como uma hemidistonia. Então, por exemplo, quando a gente tem o tronco e dois ou três membros também com a distonia. Por que eles têm tanta preocupação de fazer essas classificações? Qual o motivo de. Você vê que trabalho tem isso, né? Que briga, né? Por quê? Mas o tratamento, Por causa do tratamento pode até ser, mas eu acho que o buraco é mais embaixo, mais perto. Por causa dos trabalhos. O que você propuser de classificação vai servir de base para quem fizer trabalho em cima. Se a sua classificação não está muito clara, o nego vai fazer trabalho pegando maçã e pera e dizendo que é fruta, né? São duas coisas completamente diferentes. Então você tem que separar maçã, pera, uva, para que nego faça trabalho só com maçã, e tire uma conclusão dessa fruta. Entendeu? Então, essa classificação, você vê essa confusão, vê como ele critica a própria classificação pela dificuldade. Porque aí daqui a pouco o nego está falando que distonia focal não é bom com toxina botulínica e o outro está falando que é. E aí você vai ver na metodologia do trabalho, que é onde pega, né? Metodologia é onde a gente expõe que o trabalho é uma porcaria, né? Na hora que você conta a metodologia, você conta para o teu leitor esse trabalho. Né? Porque você lê a metodologia do trabalho, aliás, deveria ser a primeira coisa que a gente lê no trabalho, é o abstrato, depois da metodologia. Dependendo de como for, você já joga o trabalho para o lado, você ia, né? Então, essa o que eles querem deixar é raias fixas para que o mundo produz 5.000 artigos por mês. Né? Então, quer dizer, então para que o mundo produza dentro de algumas raias e aquilo seja útil. Que na hora que você faz
um levantamento, você fala, mas que porcaria, eu não consigo juntar nada, não é? Uhum. É o que acontece com os levantamentos. Você fala, como é que chama? Levantamento é meta-análise. Você faz uma meta-análise, você não consegue juntar nada. Esse aqui foi para cá, esse foi para lá, esse foi para lá, esse foi para lá, uma merda, e não consigo chegar a conclusão nenhuma, né? Uhum. Esse artigo, inclusive, ele até traz, acho que tá aqui, para facilitar a padronização dos registros clínicos e dos estudos mesmo. Sim, para ver se avalia, porque a ciência não avança, porque a ciência avança tijolinho por tijolinho, né? Um põe um tijolo, outro põe outro, parede. E aí você fala, puta, mas por quê? Porque pôs os tijolos assim. Aí começa a pôr os tijolos assim, aí a parede fica mais firme. Aí vai para um lado, vai para o outro. É assim que avança o conhecimento, né? Sim. Só, assim, acho que no sentido mais prático, assim, porque, né, a maior parte aqui não deve, ou ninguém aqui vai seguir esse tipo de movimentos, não sei. Ou, só de um jeito para lembrar um pouco de talvez porque seja minimamente importante assim na prática clínica, dá para tentar separar dois fenótipos principais de paciente com distonia. Um paciente de uma criança que começa, um adolescente que começa com uma distonia focal que generaliza, daí são as distonias mais genéticas, né? Às vezes tem uns pacientes que chegam nos 40, 50, 60 anos começa com uma distonia focal e também, e não necessariamente isso é genético. Talvez seja, talvez não seja, não sabemos, mas daí viram as distonias focais segmentares idiopáticas, assim. Daí esses são os dois jeitões, geralmente, que a distonia vai aparecer pra gente. Então você consegue sacar um pouco mais ou menos, entendendo um pouquinho essa classificação, mais ou menos qual será o Para que jeitão do lado que o negócio está paciente. indo? Para onde você vai mandar teu doente? Não. O que você vai fazer? Sim. Então, ele também continua a classificação, dividindo entre as características clínicas da distonia, entre o tempo de instalação, o curso e a variação, que eu vou falar agora um pouquinho sobre eles. Então, o tempo de instalação é o aparecimento dos primeiros sinais motores da distonia, não dos sintomas associados. Então, se tiver outra coisa, a gente não conta como o início da distonia, só quando começa realmente o sintoma motor. O tipo de início pode ser agudo, subagudo ou gradual. A partir daí, a gente pode levantar algumas hipóteses etiológicas. Então, quando é agudo, de minutos a horas, a gente pode pensar em distúrbio funcional, exposição a neuroepiléticos, distonia parkinsonismo de início rápido ou doenças metabólicas. Quando é de origem subaguda, pode indicar uma possível origem autoimune. E quando é gradual, de meses a anos, a gente pensa mais em distorias idiopáticas ou genéticas de início adulto, que foi o contrário que o Chico falou agora. Ó, aqui, mais é, é gradual, poderia ser genética de início adulto. E distonias focais como cervical ou membro superior. Não, não, mas o que ele falou? Não, acho que não é legal. Não tem problema quanto a isso, não. Tá bom, então é isso. Não entendi. Não precisa, tá? Agora, Adulto pode ter uma distonia focal genética também, tá? Não é que, tipo, nossa, meu Deus. Não, é o que tá. pode, Não é. enfim, agora quanto ao curso temporal da distonia, que é a evolução dos sintomas do início até a avaliação clínica. Então, a distonia pode ser estática, que são sintomas persistentes que não variam ao longo do tempo. Então, ela surgiu de um jeito e ela continua daquele jeito. A gente pode pensar numa paralisia cerebral distônica. Quando é progressiva, que vai se agravando com o tempo, a gente pensa mais em doenças degenerativas ou metabólicas, e flutuante, que pode variar a intensidade ou no padrão da distonia ao longo de meses, podem ser remissões parciais ou completas da distonia em si. Quanto à variabilidade, que é a mudança no padrão da distonia. A distonia pode ser paroxística, que são eventos breves, autolimitados, e geralmente são desencadeados por alguns gatilhos. Existe distonia de variabilidade diurna, que é a flutuação dos sintomas ao longo do dia. Essas distonias são típicas responsivas à levodopa. E existem distonias que não variam, que são sintomas constantes ao longo do dia. Então, para a gente pensar quando é uma doença estática, a gente tem que pensar em investigar uma lesão cerebral fixa, principalmente perinatal. Quando é uma progressiva, pensar mais em doenças neurodegenerativas. E quando é paroxística ou diurna, a gente tem que pensar em distonias genéticas ou metabólicas que podem ser tratadas.
Agora, quanto à fenomenologia da distonia. Já é interessante. Você está tirando uma característica clínica e está te ajudando, né? Isso, a pensar a etiologia, né? Essa etiologia e o que fazer, né? Sim. É. Uhum. É, a Fenomenologia. fenomenologia é um tópico novo que ele traz nesta classificação e vai mostrar também como que a distonia vai se relacionar com o movimento em si. Então, ela pode ser tarefa específica, como a distonia do escritor e do músico, que vai desencadear quando ele vai fazer as atividades, ter uma ação induzida que vai acontecer com vários movimentos voluntários e não é limitado a uma tarefa em si, como escrever ou como tocar música. Pode acontecer em qualquer movimento voluntário. Existem distonias que são presentes no repouso, mesmo sem essa ativação voluntária, que é mais característico. Ela geralmente ocorre nas fases mais avançadas. E a distonia fixa, que ela acontece quando tem uma postura imóvel, é uma distonia contínua, que não vai mudar quando a gente tem movimento passivo. Isso para a gente pensar em distonia funcional, mas em alguns casos crônicos e genéticos também. E aí ele traz um resumo de tudo isso que eu falei, sobre a gente pensar nas características clínicas e pensar realmente quais são os principais fatores e o que pode estar causando essa distonia. E aqui mais para a etiologia, que pode ser genética adquirida, neuroanatômica, como uma lesão cerebral fixa, e outras degenerativas, metabólicas, autoimunes. Nomenclatura eu acho horrível. Tem toda a medicina aí, né? Não. É. Não, neuroanatômica, adquiridas, genéticas Achei e ruim. patologia. Enfim, É. Isso só mostra que é uma merda de fazer isso aí. É uma bosta. Os caras falam, faz aí você fala, caramba. Aí você faz o negócio e fala, ficou bom? Ficou. Isso Aí, tá tudo aí, mas ficou uma merda. esse eixo 2, vocês pensam naturalmente, não precisam pensar no significado. Quer dizer, Não vai resolver nada isso. Bom, e o que a gente tem de avanço a partir de 2013? A gente descobriu bastante mecanismo biomolecular mesmo de como funciona a distonia, além da genética que a gente conversou um pouco também. Então, descobriu que a distonia está relacionada à sinalização dopaminérgica e de outros neurotransmissores, envolve a plasticidade sináptica e a modulação da estabilidade neural. Daí você tira uma família de distonias que são responsivas à levodopa. Isso. Também está relacionada à homeostase iônica, com distúrbios de canal de cálcio, sódio e acúmulo de metais, relacionada ao estresse intracelular, ao metabolismo energético e aos sistemas de degradação celular. esse slide só, basicamente, leia-se que doenças genéticas de qualquer lugar desses causam distonia, ou seja, qualquer coisa. Tá. Então, o que mudou? Resumindo, principalmente de 2013 para cá. A idade de início mantém igual, como existia antes. O histórico familiar, que é um novo item que vai orientar essa coleta de casos de familiares que apresentam a distonia, para a gente pensar no distúrbio genético. A distribuição corporal tem esse porém que eu conversei com vocês. A dimensão temporal agora inclui o tipo de início e o curso e da variabilidade que não existia antes. A fenomenologia é uma característica nova que vai descrever a relação da distonia com outros movimentos. Características associadas à própria distonia, se ela é isolada ou se ela pode ser combinada com outros distúrbios. A genética, hoje em dia a gente usou então o termo hereditário, reconhecendo que nem todo distúrbio genético é herdado. Adquirida, então refinou um pouquinho mais as causas ambientais para a gente pensar em distonia adquirida. E a neuroanatomia, que é esse foco estritamente anatômico, que seria uma lesão focal, multifocal ou difusa, que causaria distonia. E os mecanismos seriam também uma nova categoria da classificação, que vai viabilizar as vias patogênicas. Então, desenvolvimento, degeneração, metabolismo e inflamação, resultando na distonia. Muito bem. Você quer pôr os vídeos aí? Como é que para Então, aqui? agora. Só antes, Não, agora então tem que voltar aquele negócio. Isso.
Vocês já viram pacientes com distonias? More. How is Não. copper core?